Olá, está começando mais um episódio do podcast da 20 e Poucos. Muito obrigado por você acompanhar a gente até agora. E o tema de hoje vai ser saúde mental. Tema que está muito em alta nos dias atuais. Por que será que esse tema está em alta nos dias de hoje? Por que será, Gabriel Menberg? Porque, né? Oi, gente. Porque é importante, né? Ter uma cabeça saudável. E o que você acha, Júlia da Graça? Cara, eu acho que é porque antes as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso, eu acho. Acho que sempre foi uma questão, mas as pessoas não falavam tanto. É, um tabu. Acho que é meio... Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Vocês? Chegou já falando com todo mundo. Mas acho que é isso. Cara, eu sinto que sim, que esse tema é muito mais falado e aberto hoje em dia. Só um pequeno exemplo aqui, tem a ver com saúde mental, eu acho. Tipo, eu tenho um amigo que ele é muito hiperativo, e é hiperativo até hoje. E quando ele era pequeno, no colégio dele, aquela hiperatividade dele era vista como... Ele é mal criado, entendeu? Tipo, uma criança muito, assim, que não para quieta, que é mal criado, que precisa ser corrigida, sabe? E, cara, e como isso hoje em dia mudou, sério? Assim, eu não estudo em escola ainda, mas assim, pelo que me falam, esse tipo de coisa é muito mais, dependendo do colégio, é muito mais, como é que se diz? Tem um cuidado maior, sabe? Não é simplesmente, não, essa criança tá errada, essa criança é mal criada, ela precisa se tratar, entendeu? Eu viajei no meu raciocínio, desculpa. Não, é que eu acho também que rolou uma mudança de pensamento. Porque, assim, pelo menos. Júlia, corta tudo que eu falei. Quando eu era criança, e pegando esse gancho aí de colégio e tal, então não dá pra cortar o que o Dedeco falou. Quando eu era criança, eu escutava assim no meu colégio, falavam muito sobre, tipo, transtorno de atenção, Isso. dislexia e tal. Mas aí eu sinto que era um debate ainda muito voltado a essas doenças, como se fosse doença fisiológica, sabe? Era isso que eu queria dizer, só que eu falei de uma forma horrível, mas é isso. Mas era assim, não eram coisas como a gente sabe hoje, que é tipo depressão, ansiedade, Sim. né? Era tipo, existia muito estigma e até hoje ainda tem, né? Até Tipo, hoje tem muito, assim, de fazer psicólogo, que você só precisava ir até o psicólogo se você tem de fato um problema ou se você passou por alguma coisa. Então, assim, tanto que, pelo menos, acho que vocês vão compartilhar a mesma coisa que eu, mas quando eu era criança e meus pais levavam nos médicos, né, pra fazer check-up de tudo, nunca era botado em pauta, tipo, um psicólogo, né? Era sempre ia no pediatra, ia no dentista, mas nunca, tipo, sabe, como será que tá a cabeça dessa pessoa? E no meu colégio também, tinha, né? Todo colégio tem que ter psicólogo e pedagoga, mas assim, elas não serviam pra nada, que elas não ajudavam Nossa, em nada. horrível. Em nada, Desculpa, nada, espero nada. que ela não esteja ouvindo isso, mas a que tinha no meu colégio, meu Deus do céu. Mas eu acho que nem culpa dela específica, sabe? Porque a instituição mesmo não via. Pô, Gente, eu que nem não. lembro de psicóloga na minha escola. Não, mas Não, devia ter. pedagogo. Pedagoga Eu acho que é tinha. obrigatório. Tipo, no meu tinha, só que, cara, nossa, não ajudava em nada, sério. Tipo, Não, nada. E a gente vê em filme e série americano que tem lá, né, o que eles chamam de conselheiro. É. E alguns sim. e pelos que eles mostram, parece que em alguns colégios, pelo menos americanos, que existe um pouco essa cultura do conselheiro ser um pouco presente na vida dos alunos. No Sim. nosso, tipo, cara, sério, o meu irmão, quando ele era criança, ele teve algumas dificuldades assim de aprendizagem. E aí, tipo, a psicóloga chamou minha mãe no colégio pra falar que meu irmão precisava de aula particular, tá ligado? Tipo, esse era o nível de. A pessoa não entende que é muito mais profundo que isso, sabe? Eu acho, tenho a impressão de que hoje em dia isso melhorou muito. Mas também tem essa questão de, tipo, a criança tá indo muito mal no colégio. E às vezes é porque ela tá passando por uma situação em casa horrível. Horrível. Uhum. Só que ninguém pensa nisso. Só, tipo, a pessoa é burra, é atrasada. Né? Eu acho que não pensa, tipo, será que ela tá enfrentando algum problema psicológico? Até mesmo a questão do bullying, né? Que atrapalhava demais. Hoje em dia tem muita campanha contra o bullying. Você vê bastante. Eu acho que isso melhorou. Mas até isso, entendeu? Cara, o quanto que o bullying me afetou no colégio, cara. Tipo, muito. Eu não queria ir pro colégio, não queria pisar naquele ambiente. E eu sei que muita gente passou por isso também. Pô, e vai tudo se justificar com nota, né? Com facilidade de aprender as coisas. Cara, nem tudo se resume a isso, né? E quanto que você acha que, por exemplo, essa questão do bullying e não saber lidar com bullying, não ter um amparo, digamos assim, né, psicológico,
quanto você acha que isso afetou você, ou até quando isso te afetou, ou afeta até hoje, tipo, algum resquício disso? Como é que você enxerga isso hoje? Putz, que pergunta difícil, Gabi. Cara, não, eu acho que afetou, tipo, bastante, assim, até uns 22 anos, assim. Talvez ainda afete até hoje, eu não saiba, tá? Mas, tipo, me afetou do tipo, eu não... Tipo, eu teve muita vergonha de falar em público, tipo, de falar e achar que as pessoas vão me julgar pela forma que eu falo. Eu tinha, assim, carreguei esse medo durante muito tempo. Claro que nem tudo é culpa disso, mas, assim, eu acho que teve uma grande influência. Eu não confiar nas minhas próprias opiniões, porque... Também por causa do bullying, porque tudo que eu falava era motivo de chacota. Coisa assim, sabe? E eu acho que... Nossa, agora que eu tô refletindo sobre isso, realmente teve um impacto muito, muito ruim, assim, pra mim. E até a questão de eu me aceitar como gay, né? Tipo, eu acho que eu demorei muito Você mais é do que... gay? Eu acho que eu demorei pra me aceitar muito mais... Demorei muito mais tempo do que eu deveria por causa disso. Por causa desse bullying todo. Com certeza. E vocês lembram, assim, eu não lembro também no meu colégio, e assim, na minha infância e adolescência, eu não lembro de ser muito enfatizada essa questão, tipo, das pessoas falarem como elas estão se sentindo, sabe? Tipo, Não. por exemplo, eu lembro muito, tipo, eu tenho muito vivo na minha cabeça o ataque lá das Torres Gêmeas. Uhum. Uhum. Tipo, porque isso foi um baita choque no mundo, sabe? Tipo, que eu lembro de assistir ao vivo o segundo avião, né, chegando, porque eles pararam a transmissão É. e, pô, eu era uma criança e tal, e não teve nenhum debate, assim, sobre como que aquilo afetava, entre outras coisas, né, até coisas mais próximas que aconteciam na cidade mesmo. Tipo, teve um caso também no meu colégio, eu tava no segundo ano, e aí, tipo, uma garota que estudava no meu colégio, ela foi estuprada em casa. Meu Deus. Interesse. E aí, o que aconteceu foi, que foi muito escroto. A pedagoga foi de sala em sala, falou assim, ela abriu a porta e falou, gente, todo mundo sabe o que aconteceu com fulana, então vamos evitar tocar no assunto, tipo, sabe, zero, não Que? teve nada disso foi aprofundado. Também teve quando a gente estava na sexta série, teve Nossa, que uma errado, garota, cara. muito errado. Na sexta série teve uma garota também no meu colégio que ela chegou a entrar em coma alcoólico, ela quase entrou em coma alcoólico. E cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. E aí, tipo, a professora deu esse discurso dando esporro e ninguém parou tipo, o colégio não ofereceu nenhum suporte para essas pessoas e nem para conversar com os outros alunos, sabe? Tipo, eh, de como aquilo ia afetar as meninas, por exemplo, né? No caso dessa colega que foi estuprada, tipo, como que isso afetaria as outras meninas? O que poderia fazer para evitar ou o que fazer para denunciar, enfim, qualquer coisa que seja, sabe? As pessoas simplesmente ignoraram qualquer tipo de consequência psicológica que isso poderia ter nas vítimas e nas pessoas ao redor. Cara, mas isso. Eu não sei se é questão de cidade pequena, mas aqui em Barra do Piraí, cara, tema saúde mental. Não. Eu demorei a ouvir falar aqui. E na escola é uma parada que eu zero ouvia. E sendo que eu cresci estudando num colégio católico super. Assim, ele era visto como um tipo de escola que ele tinha um pensamento diferente, porque não olhava só as notas, ele olhava o aluno. E mesmo assim não tinha isso em pauta. Bullying nunca foi pauta na escola, nada disso que o Gabi falou. Nunca. E Pra eu mim também realmente não. não sei se isso é uma coisa que acontecia porque era naquela época ou porque era no interior. Eu acho que o interior agrava mais, mas eu não eu sou do interior e no meu colégio era a mesma coisa. Agora que vocês falaram, eu lembrei de uma situação que houve uma tentativa de suicídio, assim, de um aluno do meu colégio. E também, cara, não falo. Assim, eu entendo a questão de não falar do assunto pra, né, assim, Não respeitar a ser família. gatilho. Não ser gatilho, respeitar a família, mas eu duvido que tenha sido com essa intenção, sabe? Eu acho que é meio que tipo, Aham. não pode falar disso e ponto. Pô, a pessoa tentando suicídio, eu acho que, cara, assim, depois de um tempo poderia ter aberto um debate, tipo, sobre isso, né? Sobre depressão e tal. Cara, não houve no meu colégio. Não houve mesmo. Agora que o Gabi falou que eu me lembrei dessa situação. Realmente, tipo, isso não era visto como importante, questão psicológica. É sempre, tipo, nota, matéria,
números, letras, é isso, né? E tinha aqueles alunos, eu não sei na turma de vocês, mas na minha turma tinha aqueles mesmos alunos que eram os alunos ditos como problemáticos. E eram sempre aqueles alunos que tinham aquela bagagem de. Naquela época não tinha tanto divórcio, aí os pais eram divorciados, ou estavam se Sim. divorciando. Ou então o menino que a mãe foi assassinada. E aí, tipo assim, o menino era problemático, mas no mínimo ele é problemático. Era a única maneira que ele tinha de externalizar toda a dor e sofrimento que ele estava vivendo naquele momento, entendeu? E aí nunca se falou, pô, talvez ele seja problemático por outros motivos, e não porque ele nasceu desse jeito. Vamos tentar investigar? E nunca tentaram. Sempre trataram eles como os problemáticos e ponto. Cara, é mesmo. Nossa, agora que vocês estão falando, eu tô lembrando de cada coisa. Ou então que tinham os pais super ausentes também. Uhum. Mas eu não sei se assim, não sei se eu consigo identificar por que que mudou, sabe? Por que que hoje, eu acho, na real, eu acho que talvez seja muito por conta da internet. Pode Porque, ser. tipo, acaba que muitas pessoas que antes sentiam que não podiam falar com ninguém, acharam na internet uma válvula de escape ou acharam outras pessoas para conversar sobre isso. E, tipo, obviamente, né, que com a internet fica tudo mais conectado e tudo reverbera um pouco mais, né? Com rede social e tudo mais. Cara, então, como é que é isso na nossa geração atual? Que você falou de internet, eu vejo assim, não é muito difícil assim você pesquisar isso, mas é dito, né, é sabido que a nossa geração atual, é uma das gerações mais ansiosas, né, com mais transtorno de ansiedade que já existiu. Por que será que isso acontece assim? Eu acho que as redes sociais são um grande fator que colaboram para o transtorno de ansiedade. Mas assim, eu teria que estudar mais, saber por que, caramba, a nossa geração tá dominada por esses transtornos psicológicos, né? Por que vocês acham que é isso? Muito porque faltou essa base também, sabe? A geração da nossa idade, né? A galera que tem 20 e poucos anos, hoje, passou por toda essa infância que a gente estava comentando aqui. Então nunca foi ensinado pra gente como se blindar, como lidar com as nossas próprias emoções, com os nossos próprios sentimentos. E aí é óbvio que com a internet e com um número de informação muito grande, tipo, fica Acho difícil. Porque faz se sentido. antes, né? Porque se antes você, tipo, você é adolescente, você se comparava com as pessoas do seu colégio, isso já era difícil pra você. Imagina agora que você se compara com o restante do mundo todo que tá Do mundo conectado. todo. É Sendo verdade. que você não teve sabe, você não teve esse ensinamento de, tipo, o que fazer Sim. pra eu lidar com isso, como sentir isso, como processar essa informação, esse sentimento. Então acho que é por isso que ataca mais, proliferou mais, assim, na gente, digamos assim. Faz muito sentido. Acho que são essas duas coisas. É o bombardeio de informações ruins que a gente tem todos os dias. Tipo assim, é muita informação, excesso de informação que a internet proporciona. Que é bom por um lado, você fica sabendo de tudo do mundo, mas é muita notícia ruim. E essa questão das redes sociais, que é todo mundo mostrando o quão tá feliz o tempo todo, que a gente sabe que nem sempre é verdade, mas é o que ninguém mostra tristeza, né, na internet, nas redes sociais. E o tempo todo você vendo um monte de gente, você acaba se comparando, né, com todo mundo. Aí isso gera uma ansiedade. E eu acho que eu concordo muito com isso que o Gabi falou, das pessoas elas estarem sempre se comparando, né? Mas eu acho que também tem o fato de a gente dar o nome à ansiedade, é mais fácil a gente identificar. Porque eu imagino que existiam Total. pessoas ansiosas antes. Verdade, Mas a verdade. gente não identificava aquilo como a pessoa é ansiosa. Às vezes a pessoa tinha todos os sintomas, mas ela não era diagnosticada. Eu acho que também, acho que juntou as duas coisas. Eu acho que sim, pode ter tido um aumento grande, porque uma quantidade bizarra de informação o tempo todo é muita coisa para nossa mente processar em muito pouco tempo, todos os dias. Mas acho que além disso, o fato de a gente dar nome à ansiedade, ou dar nomes às outras questões de saúde mental, eu acho que fica mais fácil saber quem tem e quem não tem. É porque há muito tempo também, né, fazer psicólogo foi muito atrelado a, tipo, só quando você tem um problema. Tipo, lá também na minha família, né, tipo, a primeira pessoa a fazer psicóloga foi minha irmã, e mesmo assim ela foi meio que obrigada, ela foi meio não, ela foi obrigada, porque na época ela tava entendendo a sexualidade dela, e aí meio que, tipo, mandaram ela pra psicóloga como se ela fosse ter uma cura
cura gay, né? Foi meio Nossa. que isso. Tipo, ela foi a primeira pessoa a fazer psicóloga. Nossa, eu fico enjoado quando você me fala essas coisas, Gabi, de verdade. Ué, Dá mas muita hoje, agonia. mas hoje em dia tá tudo certo, né, Deco? Olha só. Não, mas que É, absurdo, mandava terapia foi, por e causa de foi. tratamento de cura gay. Mandaram. E aí ela ficou. E aí, tipo, só que é muito interessante, porque hoje em dia, tipo, eu fiz psicólogo por muito tempo, né? E agora, tipo, depois de adulta, depois que minha mãe, né, acabou perdendo a mãe e a irmã dela, e minha mãe era super contra esse lance de fazer psicólogo. E aí ela foi fazer. Tudo bem que ela realmente, ela foi psicólogo porque ela tava num momento muito merda da vida dela, né, coitada. Uhum. Mas ela passou a enxergar que o que a gente fazia, o que minha irmã fez naquela época, não era besteira, sabe? Tipo, Uhum. talvez fosse uma coisa que ela até devia ter começado a fazer antes. Então, assim, tem isso também, né? Tipo, de muitas vezes ficar meio que taxado, que, tipo, ah, não, você só faz psicólogo quando você tem um problema. Tipo, se você tá bem de vida, você não precisa. O que que é tá bem de vida, sabe? Tipo, eu Então, acho mas que eu acho uma que coisa. psicólogo você. Fala, Fala, Gabi. Dedeco. Não, Não, só, então, só para completar o meu raciocínio, então, peraí. Só para completar. Eu acho que psicólogo você não precisa. Eu acho que não precisa ser uma coisa que você faz continuamente. Tipo, mas eu acho importante você, de repente, fazer 2, 3 anos, aí você para. Aí depois, de repente, você volta. Mas eu acho que todo mundo deveria fazer. eu queria aproveitar para falar que eu vi um post esses dias, inclusive compartilhei no Instagram há 20 e poucos. Eu acho que vocês também compartilharam, que é da Carol Portilho. Ah, Acho inclusive compartilhei. válido, Compartilhei. enfim, a gente divulgar em alguma descrição. A Carol Portilho desmistifica esses preconceitos que existem acerca da terapia. Cara, muita gente acha que quem faz terapia é problemático. Muita gente acha que, tipo, terapia é pra você desabafar e procurar conselho. Sério, quantidade de gente que eu conheço que acha que é isso, que, tipo, psicóloga é pra você pedir conselho. Tipo, não é, cara. Não é pra pedir conselho. Esquece. Tipo, ela pode ela até te aconselha, mas não é igual uma conversa com um amigo, como as pessoas acham. Ah, vou pagar pra uma pessoa ficar me ouvindo. Tipo, não, não é isso. Ela fala justamente que, cara, a pessoa que decide fazer terapia é uma pessoa muito corajosa, porque ela vai se abrir pra uma pessoa e ela vai cavucar, cavar, assim, todas as questões internas que ela tem pra ela se tornar uma pessoa melhor, sempre. Então, tipo, se você decide fazer terapia, cara, é o oposto de. Eu acho que, assim, tem que ter muita humildade, sabe? Eu acho. Você reconhecer que você tem questões com você e você querer melhorar isso, evoluir como pessoa, sabe? Sei lá, eu acho eu nunca tinha visto dessa forma, mas é meio que um ato de humildade e autoconhecimento, né? E não só isso, ô Lalau. É porque as pessoas, elas acham que, pô, quebrei o pé. Aí tu vai no médico. E aí você vai e procura um profissional pra te Sim. ajudar. Aí na sua cabeça, na sua mente, que às vezes você tá confuso, você precisa de problema, ou então você só tá tentando ter um autoconhecimento, a pessoa não procura uma ajuda externa. Ela acha que ela vai resolver isso sozinho. Sim, sabe uma parada que eu acho que é um absurdo? Tipo, cara, a gente tem que definir a profissão que a gente quer seguir pro resto da vida aos 17 anos, Eu acho absurdo sendo que também. a gente nunca nem passou por um psicólogo pra realmente entender onde a gente quer Uhum. chegar, o que que a gente gosta, o que que a É gente não muito gosta. cedo pra decidir isso. É muito cedo. Ainda mais sem essa base, sabe, psicológica. Mas, Ju, isso que você falou acontece também, mas eu tô falando assim, claro, quando você tem. Você sabe que você tem problemas, tipo, pra resolver, você tem que procurar terapia, eu acho que ajuda muito. Mas eu tô falando assim, que não é só se você tem problemas, entendeu? O fato de você querer cuidar de você e se descobrir cada vez mais, é muito válido também procurar terapia pra isso, entendeu? Tem esses dois lados. Mas também, mesma coisa, você tá com um problema físico, de saúde, sei lá, tá com o braço machucado, você vai no médico resolver. Se tá com um problema psicológico, você acha que. E aí, tipo, vai ficar por isso mesmo? Não. Você também tem que procurar ajuda, né? Tem esses dois lados. Sabe o que eu acho interessante também sobre pensar esse lance de psicólogo? Que, tipo, ainda mais para pessoas que já são adultas, que já têm uma família, às vezes tem marido, mulher, enfim, filhos e tal, que a terapia é um espaço que você tem na sua semana, que geralmente é 1 hora completamente dedicado a você. É, Uhum. total.
E eu acho isso muito importante também, porque por mais que a gente construa família e crie vínculos afetivos e tal, a gente nunca pode perder nossa individualidade, né? Eu acho que você ter Uhum. esse momento, tipo, na semana, é uma forma de você também manter a sua saúde mental, tipo, como indivíduo, sabe? Sim, total. Cara, terapia é indicada pra qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Mesmo, assim, cara, só faz bem. Eu não conheço nenhuma pessoa que fez terapia e não gostou. Não, a não ser quando, porque assim, infelizmente tem muito charlatão aí, né? E É, vendem muito Ah, terapia sim. pra isso. Ah, cura gay. Ah, você vai deixar de sim. ser trans. Ah, Não, e você também, às vezes, você não se identifica muito com o seu psicólogo e tudo bem, tudo bem. é, Às vezes é hora de você mudar, né, de psicólogo, e até achar um que se encaixe com você, realmente. Ou se você tem um Uhum. problema muito específico que ele não tenha, ele ou ela não tenha essa especialidade, aí também é válido procurar outro, mas, ou porra, no até linha geral, é só... mesmo, né? Tipo, Oi? porque até linha mesmo. Tipo, tem Uhum. psicólogos que eles ouvem mais. Tem outros que falam. Tem É, alguns que às vezes tem alguma coisa interativa no meio da sessão. Então, tipo, fala pra você desenhar tal coisa. Ou pra são métodos, né? você. Aí você tem que descobrir o método que funciona pra você. Da mesma forma que se você for um ortopedista que você não gostar, você vai procurar outro. Você não vai parar, tipo, quebrei o pé. Fui no ortopedista, não gostei. Ah, vou deixar assim mesmo. Vou ficar com o pé quebrado. Exatamente. Entendeu? Você É Exatamente. porque vai eu fui e procurar eu não outro que você gosta. concordei com o que ele disse. Aí eu voltei pra casa. Exatamente. E, não, já que a gente tá falando sobre psicólogo, como é que fica isso no meio dessa pandemia toda que tá acontecendo? Porque eu fiz terapia durante uns 5 anos, mais ou menos. Não seguidos, teve intervalo, mas na soma deu quase 5 anos. Gostei muito. Tô um tempo sem fazer. Eu fiquei com vontade de fazer, assim, nesse período de pandemia. Só que tem muitas questões, assim, que as pessoas não pensam. Cara, se você tá dividindo a casa com outras pessoas, como é que você faz videochamada com seu terapeuta, tipo, sem ninguém ouvir o que você tá falando? É muito complicado. Eu até queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Cara, então, sobre fazer psicólogo na quarentena, o que eu faço é fechar a porta e sigo falando. Porque, assim, é melhor eu ter uma psicóloga durante a quarentena do que não ter. Uhum. Então, se for escolher, se meus pais ouvirem uma parada sem querer e se eu falar deles e eles ouvirem, tipo, não é minha culpa, entendeu? Eles sabem que esse momento é o momento que eu vou falar na psicóloga, e eles sabem que esse momento é um momento que é privacidade, entendeu? Eles entendem que é privacidade, então eu A vou Júlia, fechar a você é muito porta e... madura. Não, porque senão é... Ai, amiga, é muita coisa pra gente se preocupar. Eu vou me É. preocupar da minha mãe estar talvez ouvindo eu falar dela na terapia que não era pra Uhum. ela ouvir. Tipo assim, se ela ouvir, ela tá errada. Então, eu não posso fazer nada. Não, Ela total. que lide com as consequências, né? Mas Ela eu que me sinto. lida as Eu consequências. não me sinto à vontade de, tipo, me abrir assim com eles ouvindo. Porque, por exemplo, a gente tá gravando Mas esse eles podcast aqui. Com com o ouvido certeza na eles estão ouvindo. porta. Oi? Eles vão ficar com o ouvido na porta ouvindo Não, você fazer? mas eles escutam tudo, gente. É real, eles escutam tudo. Ah, eu acho que você tá paranoico, Eu Dedeco. também Não, acho. não tô não. Eu fico, assim, converso com muitos amigos pelo Discord, e às vezes eu acho que tô falando baixo. Aí passa, sei lá, no dia seguinte eles falam, porque você disse, eu ouvi você falando isso. Gente, mas vocês estavam ouvindo? Ah, mas Eles aí eu acho que é escutam. papo de conversar, falar, gente. E aí, de repente, tentar marcar num horário que seja mais tranquilo, tipo, na sua casa, ou aí explicar, gente, olha, eu vou fazer a terapia de tal hora, eu vou ficar no meu quarto, vou fechar a porta, vou tentar falar baixo, mas eu queria muito que meu momento fosse respeitado, porque, entendeu? Aí não tem muito jeito. E Você aí, tá fazendo assim, como, Gabi? não, eu não tô mais fazendo psicólogo. Ah, você não tá fazendo. Não, eu parei antes. Não, durante a pandemia eu parei, mas porque eu fiz durante 4 anos seguidos, Uhum. sem interrupção. E aí eu tava achando que eu queria ficar um tempo sem fazer, porque quando eu Sim. comecei a fazer psicóloga muito pra entender a questão da transexualidade e tudo mais. E eu acho que agora eu cheguei no momento que eu tava em paz, assim. E aí eu queria experimentar como era ficar dessa forma, tipo, sem a psicóloga, já que eu fiz durante 4 anos, sabe? Ah, é engraçado que quando eu quero isso, você não respeita. Porque comigo. Não, Não, Ah, comigo. tu não mas eu não confunde fico, as coisas. eu não fico reclamando que eu tô na merda. Não, olha só, deixa eu falar. Não, comigo mesma coisa. Eu terminei a terapia. Não terminei, né? Porque nunca acaba, mas eu encerrei.
E eu tava, tipo, muito tranquilo, muito de boa. Eu queria também ficar um tempo sem pra ver como é que, né? Pô, depois de 5 anos, ela mesma falou que já tinha aprendido muita coisa e que sozinho eu conseguiria lidar com muitas coisas. Que eu trabalhei durante muito tempo, né? Isso. Só que, enfim, essa pandemia toda, às vezes, tipo, eu fico muito mal, né? De estar em casa todos os dias e tal. Por isso que eu voltei a pensar em fazer, mas é só um problema, tipo, muito específico, sabe? Tipo, é a pandemia. Aí eu vou fazer, vai acabar a pandemia, eu vou encerrar de novo, entendeu? Eu fico meio assim também. Ué, sei lá, você não sabe. A questão é, eu parei porque Hum. eu queria ver como que eu ia ficar nesse. Como que eu Sim. ia ficar com a pandemia. E, de fato, assim, a pandemia não está afetando minha saúde mental a ponto de. Tipo, como te afeta? Eu sei que te afeta Uhum. muito mais que me afeta, entendeu? Sim. Então, pra Me afeta mim, bastante. por enquanto, eu tô super de boa, mas porque eu consegui. Durante esses 4 anos, eu trabalhei diversas coisas que consegui chegar nesse ponto. Mas quando eu estava fazendo. Porque eu parei no meio da pandemia. Quando eu estava fazendo, era isso. Eu fazia, falava pra Elo que eu ia fazer psicóloga, e ela ficava no quarto ou na sala, dependendo de onde eu fazia, e eu fazia a terapia, entendeu? Normal. Agora, Entendi. eu Mas assim, acho. tô problematizando porque realmente eu tenho outros amigos que falam a mesma coisa. Eles querem muito fazer, estão cheios de problemas. Só que tem essa questão de, tipo, morar com os pais e eles escutarem tudo. Porque, gente, sinceramente, tem gente que não respeita a privacidade do outro. Realmente existe isso. Mas eu acho que foi o que a Julia falou, não tem muito jeito. Eu acho que tem que pesar o que que vai ser pior pra você. Aí eu acho que talvez ficar sem a terapia seja pior do que seu pai ou quem quer que seja que more com você escute uma coisa ou outra do que você fale. Isso depende de cada um. É porque, no meu caso, pô, eu fiz terapia durante 5 anos e eu sei como é que é. Eu sei de todos os benefícios, só que, tipo, eu não. Eu, particularmente, tipo, não. Primeiro, que eu não acho que é a mesma coisa fazer por videochamada. E segundo, que, tipo, não me sinto vontade de ter outra pessoa ouvindo. Tipo, sabendo que tem outra pessoa ouvindo. Ah, vou ter que falar baixo. Isso pra mim não rola. Mas aí vai de cada um, tipo, não é certo ou errado, tipo. E eu também. Eu acho que Eu é acho que eu pesar. consigo. Oi? Eu acho que é pesar, entendeu? É, porque, tipo, se eu tivesse uma situação também de muito desespero, eu, cara, enfim, eu acho que eu ia recorrer, independente de ter gente ouvindo ou não, mas no momento eu prefiro ainda manter minha privacidade. Eu acho que você pode tentar pensar também, por exemplo, se você mora num prédio que tenha um play ou alguma coisa assim, tipo, de repente É. você, na hora da terapia, você desce e faz no 4G mesmo e faz em algum espaço que tenha no seu prédio. Enfim, Sim, é uma opção também. é óbvio que isso num recorte, né, gente, privilegiado, onde as pessoas moram em casas que tem mais de um É. cômodo, coisas E assim, falando né? dessa questão de privilégio, agora que você tocou no assunto, porque tem muita gente que fala, não, mas psicólogo é muito caro, é só pra quem é privilegiado, não tem como pagar. O que vocês acham disso? Eu concordo, eu realmente Eu acho que é acho que muito elas estão caro. certas. Eu também acho. Eu passei anos sem fazer psicólogo, principalmente porque não tinha como pagar, porque eu já tinha esse desejo de fazer há muito tempo. E aí eu tentei até alguns lugares que disponibilizam, né, atendimento gratuito. São muito legais. Se você procurar universidades ou então grupos, eles disponibilizam para você. Só que é mais difícil. Tipo, rola uma fila enorme Uma fila, né? com várias pessoas, mas durante a pandemia aumentou bastante o número de psicólogos gratuitos. Eu tenho um amigo que ele tava muito mal. E aí eu achei pra ele na internet uns 3 ou 4 links de pessoas que estavam se disponibilizando a. Pessoas não, só pessoas não, mas empresas também, que estavam se disponibilizando a fazer atendimento gratuito em pessoas que estavam com questões em função da pandemia. E o meu amigo conseguiu, sim, um atendimento em menos de uma semana. E eu acho que é muito válido a gente falar isso em relação à pandemia também, porque o número de suicídios aumentou muito, muito em função da Caramba. pandemia. Então, tipo assim, se você tem uma questão, tenta procurar ajuda e tem sim como você procurar atendimento online. Eu acho que, infelizmente, esse tópico saúde mental ainda é muito elitizado, sabe? Porque, tipo,
tem gente que, infelizmente, cara, a saúde mental não vai ser um negócio que ela vai priorizar, porque ela tá tendo rolês muito mais sérios, sabe? Ela precisa comprar o que ela vai comer ou ela vai pagar pagar um contas. psicólogo. Então ela vai comprar comida. E tá certa. Eu acho até que saúde mental, esse termo, né, é uma questão, é privilégio. Tipo, você saber que existe saúde mental. Uhum. Porque, cara, as pessoas não têm nem. Pô, talvez tivesse ter isso no SUS, né? Agora que eu pensei. Deveria, mas aí. Deveria ter. Aí Tem no SUS, tem. tem? Só que tem alguns hospitais que têm atendimento psicológico. Só que geralmente, por exemplo, eu fiquei internada no Hospital dos Servidores, que é pelo SUS, né? E aí lá tinha atendimento psicológico. O atendimento psicológico nesses lugares, ele é só encaminhado. Não, então, mas é diferente. A minha mãe, ela trabalha na Secretaria de Saúde também. E lá em Terê, ela trabalha no CAPSI, que é o Centro de Psicologia Infantil, se eu não me engano. Tem o CAPSI e o CAPSI, né? Um é para adulto e até para criança. Só que, cara, assim, é muito precarizado. É muito precarizado. Porque existe. Primeiro que as pessoas que são tratadas são pessoas que têm doenças, transtornos mentais, tipo esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, só que sim, num nível Coisas muito alto. mais graves, né? Entendi. É um caso muito extremo e eles não têm nenhum tipo de estrutura assim que eles deveriam ter, sabe? Vocês conhecem pessoas que têm questões com saúde mental? Ah, eu conheço algumas. Ainda mais acho que por essa questão, tipo, de eu ter muito contato com pessoas trans, né? Com os meus Cara, amigos e todo tal. mundo conhece, né? Mas assim, eu conheço desde pessoas que têm depressão. Tipo, depressão, infelizmente, é algo mais comum do que eu gostaria de dizer que é. Uhum, Tipo, eu acho que tem virado uma coisa muito comum, sabe? uhum. Infelizmente. Assim como a ansiedade também. E. Muita gente ainda tem preconceito, né? Só um parênteses, né? Que acha É, que a pessoa com depressão, ela, quando tá em crise de depressão mesmo, ela não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada, nada. É desmotivação total pra tudo. E, assim, cada pessoa reage de uma forma, né? Tem gente que não consegue dormir, passa noites em claro. Tem gente que não consegue sair da cama. E aí, simplesmente, tem gente que acha, se mexe, se levanta, sabe? Vai fazer alguma coisa. aí esses, Tipo, esses coaches de meia tigela pois é. que fica postando, tipo, no Instagram. Ah, se você. Tipo, como se Tipo, fosse mimimi, como se a sabe? pessoa tivesse É. com preguiça. Se Como se a você não pessoa tivesse. aprendeu 5 cursos durante a quarentena, você é um Você é um incapaz. merda. É isso É. aí. Eu queria falar sobre isso, essa pressão da produtividade também, que, cara, eu vejo muito, muito coach com isso, gente. É tipo, você tem que ser produtivo o tempo todo, o tempo inteiro. Cara, eu vi um vídeo no YouTube esses dias, eu não sei porque que apareceu indicado pra mim. O garoto até que é bom, assim, é ok, mas um vídeo dele que eu parei de seguir ele na hora. Que ele falava disso, de produtividade. Aí, sei lá, 5 coisas que você tem que parar de fazer. 5 coisas que são perda de tempo. Aí, uma delas era, tipo, sair pra boate, pra festa. Isso é uma perda de tempo que você tá deixando de ser produtivo. Como se a vida fosse só trabalho. E a pessoa A só pessoa. trabalhando vai ficar tudo bem. Tudo bem. Exato, tipo, a pessoa acha que tem que ser produtiva 24 horas por dia. Gente, acho que tudo é equilíbrio, cara. A produtividade é muito bom, mas você também tem que ter aquele seu momento de não fazer nada. Ou então fazer um lazer, uma parada que você goste, sabe? Não tem por que ter essa pressão de ser 100% produtivo o tempo todo. Eu achei um exagero. Na hora eu parei de. Aliás, eu não sei se eu era inscrito, né? Agora enfim. Mas na hora. Eu cliquei assim, não quero mais ver nada desse assunto. Foi isso. Não quero mais receber. Até porque, Dedeco, tipo, também tem sido muito comum a gente escutar casos de burnout, né? Que é aquela parada que, tipo, que isso também é saúde Uhum. mental. Que é muito comum, inclusive, esse lance de burnout nesse influenciador Pessoas, digital. tipo, Tipo, workaholic, né, que você tá falando? eu acho que é mais que isso. Que não é o workaholic, tipo. Porque eu acho que tem, por exemplo, eu me considero uma pessoa workaholic, mas eu não me considero, tipo, eu não acho que isso, eu acho que eu nunca cheguei num ponto disso não ser saudável, Cara, entendeu? você não é workaholic. Porque, tipo, workaholic é um vício e é ruim como qualquer outro vício. Você gosta Então, muito de Você trabalho. gosta de trabalhar. É. Mas não é workaholic, cara. É quando você está deixando de fazer, tipo, deixando Viver sua de vida. viver sua vida, de não, falar aí com não. a sua família, Isso de se não. relacionar com as pessoas por causa de trabalho.
Isso é Não, workaholic. isso não. Isso não. Então, mas o burnout Só não um é. parênteses, desculpa. É que tem um amigo, não sei se ele vai ouvir esse podcast, talvez sim, que ele já desmaiou de tanto trabalhar, que ele tava, sei lá, 2 noites sem dormir direito. Ele desmaiou e foi parar na enfermaria da faculdade. Isso é workaholic. Então, mas isso. E aí Então, eu acho que existe o workaholic que acaba culminando no burnout, né? Que é, Uhum. tipo, de fato, você chegar numa exaustão, num estresse, né? Dependendo de como for a pessoa que vai ser isso. Tipo, ou ela desmaia ou ela tem uma crise de estresse que pode desencadear uma crise de pânico, sabe? Tipo, e aí se Sim, torna uma parada, tipo, bizarra. Então, assim, e eu acho também que existe uma linha muito tênue, tipo, entre, é, tipo, por exemplo, isso até às vezes é difícil pra mim, mas isso é uma coisa que eu tento me policiar. Tipo, existe um momento que você tem que falar pra pessoa que às vezes está meio down, tipo, pô, não, que isso, se mexe, vamos fazer. Existe um momento sim, do incentivo, mas existe um sim. momento que você tem que entender que, tipo, cara, não é essa questão de incentivo. É você falar, tipo. Pô, então qualquer coisa pode conversar comigo, ou tipo, pô, é foda mesmo, sabe? Tipo, você ser um pouco mais compreensivo nesse sentido. E isso é difícil também, às vezes, pra gente perceber, mas a gente tem que tentar fazer esse exercício. E como é que é essa linha? Eu nunca sei. Eu Qual queria é a falar linha? sobre isso, então, que o Gabi falou. Sobre isso, tipo, a minha psicóloga sempre falou uma coisa, tipo, quando a pessoa tem depressão, enfim, tem depressão, só que ela tem momentos de crise de depressão. Quando a pessoa está na crise, não adianta você querer motivar ela a se mexer, a fazer alguma coisa. Não adianta. Quando tá na crise mesmo, tipo, ela não consegue sair sozinha. Ela precisa de ajuda profissional. Precisa. Seja de remédio, ou enfim, ou algum profissional mesmo. Mas quando a pessoa que é depressiva não está no momento de crise, aí ela tem que se ajudar. Ela ou amigos conseguem ajudar essa pessoa e ela também tem que fazer um esforço de se ajudar. Porque mesmo que você tome remédio, não é Na assim, magia, né? não é uma magia, exatamente. Tipo, o remédio ele vai te tirar do fundo do poço, mas quando você estiver se levantando um pouquinho do poço, você tem que dar aquele empurrão para você sair. Também a pessoa tem que fazer esse movimento de se ajudar, sim. Não quando ela está na crise. Durante a crise é realmente muito difícil. Mas existe essa. É difícil medir, né? Como a Julia falou. Mas, enfim, é só tomar esse cuidado também. Eu acho que, como saber, né, que a Julia disse, eu acho que você tem que sentir, tipo assim, de repente, sei lá, você vê que um amigo seu falou, tipo, pô, tô muito na merda. Aí, de repente você tenta falar uma coisa mais positiva, assim, e ver como que ele vai reagir. Se ele reagir, tipo, muito mal, talvez não seja o momento de você falar nada, seja só mais você ouvir mesmo. Se Uhum. ele reagir de uma forma positiva, aí de repente você pode tentar continuar incentivando, Puxar a alguma coisa pessoa, assim. né? Puxar, mas eu acho que tem vezes que a gente erra mesmo, não tem muito jeito. Tem vezes que você acha que, É. Por isso que existem os mas. profissionais, né? Mas eu acho que assim, é difícil, mas tem que entender, sabe? Mas eu acho muito grave só porque esses coaches de meia tigela que a gente estava falando, Uhum. eles contribuem para aquela coisa que, tipo, depressão depende da pessoa. Sabe? Ou assim, só pode ter Quase que. depressão quem teve um problema muito grave. Sim. E não É é assim quase que que não, funciona. quase que não acreditam em depressão, né? As pessoas É, acham que é só se motivar mesmo. Tipo, isso é produtivo. Né? Assim, tem muito coach bom, tá? A gente tem esse preconceito, mas muitos também de meia tigela. Muitos, muitos. eu acho que tem mais de meia tigela do que bons. Eu também acho. Eu também acho. Assim, que no geral, infelizmente, essa cultura coach acabou, tipo, criando esses problemas, assim. Uma, Inclusive, isso, uma cultura isso muito gera. negativa. Sim, isso gera uma outra discussão, porque tem muito coach aí falando que é só você entrar no curso deles que você não vai precisar mais de psicólogo. Como Pois, se eles É. não fossem tem fazer o nada a ver. mesmo trabalho do psicólogo. Não Cara, tem eu vi nada a um que ver. era assim, como é que é? Deixe Vencendo todas as depressão. áreas da sua vida. Não, eu vi um que é assim, vencendo a depressão em seis semanas. Aí, juro, primeiro eu fiquei com preconceito. Falei, gente, não é possível. Mas eu vou procurar aqui e ver quem são os profissionais. Vai que tem psicólogos ali na equipe. Não tinha psicólogo na equipe. Falei, gente, como assim vencendo a depressão em 6 semanas? Aí, olha só a frustração que você vai causar pra pessoa. A pessoa acha que ela entra ali. Se ela não conseguir vencer em 6 semanas, ela vai ficar pior do que ela entrou. Eu fiquei pensando nisso. Tipo, coloca uma expectativa na pessoa que não é real. Sabe?
Enfim, achei muito problemático. Mas é porque eu acho que tipo, essa linha de coach também se aproveita da fragilidade da saúde mental das pessoas. Porque sabe que quem clicou ali, tipo, cara, provavelmente essa pessoa está desesperada. Ela Sim, sofre com esse problema e ela provavelmente já tentou algumas coisas que não deram certo. Então ela vai tentar esse. Entendeu? Então, tipo, exatamente. isso é muito foda, esse lance de coach, tipo, isso foi completamente deturpado, porque eu acho que a ideia do coach, assim, no início, é muito válido, porque na verdade o coach, ele te ajuda a você chegar num determinado objetivo, Exatamente. que geralmente está linkado com o seu profissional, né? Tipo, geralmente, então ele faz isso. Tipo, ele te ajuda a chegar lá de uma forma bem até pragmática e tudo mais. Não tem nada a ver com, você vai deixar todas as áreas da sua vida estabilizadas. Tipo, cara, você só consegue fazer isso se você se autoconhecer e se você procurar um psicólogo e Uhum. procurar coisas assim, não um coach que nem é psicólogo, sabe? Assim, esses coaches vocacionais existem, na verdade, há muito tempo, só que não tinha esse nome. Isso eu acho super válido, sabe? Realmente, assim, eu acho que tem que ter uma formação em psicologia, tá? Eu acho um absurdo. Acho que deveria ser proibido coach não ter formação em psicologia. Enfim, ainda tem esses poucos que realmente ajudam, mas a maioria, cara, pô, tem curso de. Pra você ser coach, tem curso de 3 meses. Faz curso de 3 meses pra dar life coach, né? Ensinar O que é pras life pessoas coach? qualquer. Life coach. Eu conheço Nem sei. curso de coach que a pessoa fez em 4 dias. Meu Deus. Nossa, eu dando exemplo de 3 meses. 4 dias, Júlia. 4 dias, 2 finais de semana. É foda que não existe regulamentação pra isso. Não. Pelo menos eu não sei se existe, mas acho Não que não existe, tem. tanto que você pode ser coach de qualquer coisa. Isso é muito errado. Coach de relacionamento. É. Coach quântico. É. Eu queria botar uma problematização agora, porque a gente sempre fala muito de um lado, né? Mas também meio que um lado oposto a isso. Sobre depressão, eu percebo, pelo menos, que tem muita gente que confunde depressão com tristeza. Tipo, meio que Sim. algumas pessoas banalizam muito isso. A pessoa tá triste, ela acha que ela está com depressão. Na verdade, a pessoa não tá nem banalizando. Acho que a pessoa não entende. Não entende. Faltou informação, entendeu? A pessoa não entende o que é depressão. E aí, porque se ela entendesse, ela nunca falaria aquilo. Eu vejo isso muito pelos fãs do meu irmão, que são. Meu irmão é influenciador, né? Inclusive, com certeza deve ter algum dos fãs dele me ouvindo. Mas eu vejo que tem muita gente que comenta: caramba, seus vídeos já alegraram meu dia, eu tenho depressão e você me curou, sei lá. Tipo, real, parece muita gente, quase todos os dias. Nossa, você me curou da depressão hoje. Tipo, banalizou a palavra, sabe? Tipo, cara, como assim? O Bruno também, ele faz muitas pessoas rirem, isso é muito legal. Mas ele não cura as pessoas A da depressão de depressão. ninguém. Ele não é psicólogo, cara. Entendeu? Até porque quando a pessoa tá num surto de depressão, ela não vai nem Não procurar vai. os vídeos do Bruno. Exatamente. Tipo, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Também não banalizar as coisas. Ou qualquer coisinha, eu tô tendo crise de ansiedade. Tipo, a pessoa só, E sei nem lá. sabe o que é uma crise de ansiedade. Exato. Tipo, tá ansiosa esperando uma encomenda chegar e acha que tá tendo crise de ansiedade. Tipo, existe também esse outro extremo, né? Acho que eu chamo de banalização, mas, enfim, é uma visão minha. Eu acho que infelizmente, na verdade, é uma banalização das palavras, sabe? Uhum. Porque, tipo, pegou a palavra ansioso e transformou numa coisa, eu tô muito ansioso pra tal coisa. Tipo, você tá na expectativa pra aquilo acontecer. Tipo, você não vai ficar ansioso, tipo, porque é muito doido isso, que se for parar pra pensar, você tá ansioso pra alguma coisa acontecer, né? Tipo, geralmente você fica ansioso pra uma coisa boa acontecer. Então é Não, um então, sentimento ruim, mas mas é um isso. sentimento bom. Só que, tipo, se você for ver a doença, a ansiedade, tipo, cara, é muito ruim, tá ligado? Não tem nada de bom nisso. Mas isso tem um porém, Gabi, porque não tá errado falar isso, porque existe a mesma palavra para duas coisas diferentes, infelizmente, assim. No caso da Ansiedade ansiedade, né? é você ansiar por alguma coisa, isso existe, você está com expectativa de alguma Sim, coisa, mas é isso que eu tô que falando. é diferente de transtorno de ansiedade. Tem gente que confunde os dois demais, é muito Sim, diferente. sim, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, é um pouco também da banalização das palavras, entendeu? Uhum. Tipo, cara, então significa a mesma coisa, eu vou usar de qualquer jeito, vou falar, tipo, não é, entendeu? É. No Tipo, não é. final, o que as pessoas têm que entender é que a única pessoa que vai poder dizer pra você se tá com depressão, ansiedade ou whatever é um psicólogo. Você não vai, nossa, estou com. Tipo assim, é muito difícil você se diagnosticar.
Até porque tem pessoas que têm depressão, eu imagino que tenham, tá? Não tô dizendo. Mas imagino que tenham pessoas que tenham depressão que elas não sabem. Tipo assim, uma pessoa Sim. que ela cola todas as expectativas dela no álcool. Tipo, isso não é natural. E aí. Nem um pouco. Eu imagino que seja um tipo de depressão. Você colar, viciar no álcool dessa maneira. Mas a pessoa não tá diagnosticada. Ela acha que beber até cair é normal e é isso, é engraçado. Entendeu? Tipo assim, ela não foi no hospital, ela não foi no psicólogo pra entender o que ela tem. Aí, ela Sim. faz isso com frequência, né? Sim. Uhum. E também as pessoas precisam entender que não é vergonha nenhuma procurar um psicólogo, né? Tipo, não existe nenhum demérito nisso. Nenhum. Uhum. Foi o que eu falei, é o oposto, cara. Você tem que ter muita coragem mesmo. Coragem e humildade de você querer melhorar como pessoa, como indivíduo. E entender que talvez você precise de uma ajuda pra esse caminho, né? Exatamente, ajuda profissional, cara. As pessoas são formadas nisso, ninguém tá brincando de psicólogo. As pessoas estudaram, se formaram nisso, sabe? Total. E só pra finalizar, o que a gente faz pra manter nossa saúde mental todos os dias? Isso aí, eu quero mandar essa pergunta pra Júlia da Graça, porque acho que ela é a melhor pessoa pra falar sobre isso. Cara, eu não sei o que todo mundo faz, eu sei o que eu faço pra manter minha saúde mental. Eu quero saber, o que você Posso faz? falar aqui o que eu faço? Uhum. Cara, eu tento manter uma rotina todos os dias, principalmente durante a quarentena, que é me obrigar a acordar numa hora X, me obrigar a tomar banho, tomar café e comer as refeições sempre mantendo um horário mais fechadinho, porque a rotina me ajuda muito, me Preciso dá fazer um isso. norte. Eu tento fazer algum tipo de atividade física, porque eu acho que me ajuda. E aí, fazer atividade física não necessariamente é malhar em casa, ou sair pra malhar, ou andar na rua e tal. Mas, tipo assim, só de eu parar meia hora da minha vida, todos os dias, pra fazer um alongamento, tipo assim, vocês não têm a noção da diferença que isso faz no meu dia. Isso me ajuda pra caramba. Outra coisa que eu faço. Uma coisa que a gente não falou, né? Exercício físico ajuda muito, 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 Ajuda muito mesmo, muito, gente. muito. Eu não sabia quanto que ajudava até eu começar a malhar. Agora eu não tô malhando, Também. não. Mas realmente dá um gás, um ânimo no dia que, tipo, é muito bizarro. Você libera endorfina, né, cara? É químico o Libera negócio. endorfina. Exatamente. Endorfina dá prazer, tipo, é isso. Cara, e é mais uma coisa que você bota na sua rotina, que você tá fazendo pra você se sentir bem. Então, tipo, a mentalidade muda, entendeu? Porque como a sua mentalidade tá dizendo pra você se sentir bem, se sentir melhor, eu acho que ajuda. E mais uma parada que eu faço pra me ajudar a manter a saúde mental todos os dias, principalmente durante a quarentena, na verdade são duas. Uma é fazer psicóloga, eu faço uma vez por semana. E a segunda é, cara, no final de semana eu dedico o final de semana para ser um final de semana. Eu tiro esse dia pra curtir, e aí eu sempre marco ou uma videochamada com uma amiga minha, ou vou ver um filme com os meus pais, ou eu vou ler um livro, ou vou ver uma série, tipo assim, uma coisa que me desligue completamente do meu trabalho, porque eu tendo a trabalhar muito. Então eu me obrigo a não trabalhar at all durante o final de semana. Eu acho que isso me ajuda. Pô, Só tá isso. aí. Eu preciso seguir essas dicas. Essa. Não, real. Muita dica boa. Assim, aqui não tem mentira, né, nesse podcast. Eu não vou. Minha saúde mental não tá lá em cima pela questão da pandemia, ultimamente. Já esteve muito melhor. Mas o esforço que eu faço é assim, pra sempre tentar fazer exercício, que é uma coisa que, cara, liberar endorfina, eu sei que me ajuda muito. Não é todo dia que eu tô conseguindo fazer, tipo, mesmo, porque dá um desânimo, né? Fazer em casa toda hora. Eu gosto muito de ir pra rua, enfim, pra academia. Mas como não dá, tem que fazer em casa e às vezes não me sinto motivado a isso. Mas às vezes eu me forço. Faço um esforço muito grande pra eu conseguir fazer exercício que eu sei que depois me ajuda. E eu vou tentar isso que a Júlia falou também, chegar final de semana e só se dedicar Descansar. a você. Eu lembro que no início da pandemia eu tava trabalhando, tipo, de sábado a sábado, domingo a domingo, e eu vi que isso estava atrapalhando muito. Realmente é bom fazer essa separação, né? De trabalho, lazer e estabelecer Eu a uso rotina é o bom. final de semana pra isso, mas devem ter outras pessoas que usam outros dias ou outras horas. Mas eu acho que é um norte, assim. Acho que as pessoas elas precisam sempre
Os rótulos que o Gabi falou, as pessoas elas dão rótulos. A gente cria coisas e essas, na verdade, o ser humano tá tudo muito aberto. A gente que cria os limites, a gente que cria os nomes, a gente que cria os rótulos. Então a gente que tem que criar a nossa rotina. E esse norte, não, essa hora eu comecei a trabalhar, essa hora eu terminei de trabalhar. Tipo, são coisas que ajudam a gente. Eu acho que eu também Totalmente. sigo um pouco isso, assim, eu tento mais ou menos fazer uma rotina de, tipo, trabalhar até tal hora e depois, tipo, fazer coisas com a minha namorada e tal, né? Enfim, ficar com os meus cachorros também, que isso é legal. É, mas assim, também é, é um pouco também se respeitar. Tipo, eu tento também respeitar um pouco o que eu tô sentindo naquele momento, sabe? Tipo, tem vezes que eu tô trabalhando e eu tô vendo que eu não tô rendendo nada, cara. E, tipo, não adianta eu ficar ali. Aí Sim. eu vou e, tipo, sabe, tiro 15 minutos pra ver um vídeo no YouTube, ou, tipo, eu vou tomar um café. E aí, tipo, ou sei lá, tem vezes que eu tento trabalhar até umas 7, 7h30. Só que aí tem vezes que eu tô muito focado numa parada que eu tô no gás. Aí às vezes eu vou até 8, 8h30, mas tudo bem, sabe? Tipo, porque eu vou tentando também compensar durante os dias. Eu acho que é muito para manter, eu acho que assim, resumindo, para manter a saúde mental, você tem que muito conhecer seus limites. E você Uhum. só faz isso de fato se conhecendo. Uhum. Então, eu me considero uma pessoa muito bem resolvida nessa questão, porque até tava falando isso com ele outro dia, tipo, eu nunca tive nenhum problema de depressão, mesmo tendo passado pelas questões que eu passei, né? Tipo, eu nunca tive um problema de Realmente. depressão. Eu tive um episódio de microansiedade uma vez, durante a época das eleições, na verdade que eu nunca tinha tido e eu tive, tipo, eu realmente fiquei com falta de ar, tipo, tonto, assim, Uhum. no mercado. Tava a ponto de passar muito mal. Aí eu liguei para um amigo meu, que ele me Ah, eu ajudou e tudo lembrei. mais. Lembrei. M- Mas foi só aquela vez, sabe? Então, assim, pra mim, eu tenho o privilégio de ser um pouco mais fácil. Porque eu acho que isso também vem um pouco de eu ser uma pessoa muito racional. Então, tipo, eu racionalizo muitas coisas e isso às vezes torna um pouco mais fácil, sabe? Tipo, cara, não dá pra fazer, não dá pra fazer, entendeu? Não tem jeito. E Uhum. aí, tipo, eu tendo a não ficar muito na minha cabeça. Mas é claro que tem vezes, né? Mas eu acho que é basicamente isso, assim, tipo, pra manter a saúde mental, você tem que conhecer seus limites e tem que se respeitar, sabe? Então, além de fazer tudo isso que vocês já falaram, que eu faço também, tipo, de tentar minimamente manter uma rotina, eu reservo total meu final de semana para o final de semana, tipo, independente de qualquer coisa. E uma coisa que eu acho muito importante também, nessa época de quarentena, que é uma coisa que eu e Lu, a gente tem feito muito, é tentar, tipo, fazer as melhorias na casa que façam a gente se sentir melhor. Então, tipo, para deixar mais confortável, sabe? Tipo, cara, quando eu comecei a Uhum. trabalhar em casa, não tinha um espaço para eu trabalhar. Aí eu fui e arrumei uma mesinha, um espaço para botar minhas coisas. Isso muitos Aí, profissionais indicam, inclusive, né? isso eu acho muito importante, porque meio que existe essa delimitação, tipo, cara, isso aqui é seu espaço de trabalhar, mas sei lá, tipo, coisas que estavam incomodando a gente mesmo, tipo, cara, uma coisa idiota. Tipo, o nosso filtro é muito alto, o filtro de água. E aí, tipo, pra encher a garrafa d'água era horrível, sabe? Era uma coisa que no dia a dia era zero prático. Aí a gente resolveu trocar a torneira para um filtro, tipo, enfim, essas pequenas mudanças na casa, É, sabe? Uhum. porque todo Que dia vão você ajudando com acaba a sua criando um rotina. ódio daquilo. Pois é, vai te irritando, sabe? Tipo, caraca, É. não aguento mais. E aí é uma coisa idiota, porque a gente viu que a gente estava bebendo menos água, porque a gente estava, tipo, evitando ter que encher a garrafa d'água no filtro, porque, caralho, eu ficava muito alto, sabe? Coisa assim. Sim. Enfim, mas a gente tem tentado deixar o espaço, e aí isso serve tanto para quarentena, né? Tipo, o espaço que você está morando, quanto se você já está trabalhando num escritório mesmo. Tipo, tentar deixar o espaço que você está trabalhando, né? De uma forma que te deixe mais confortável, porque isso influencia muito. Né? E se você puder também, né? Então, tipo, caraca, às vezes em casa, tá trabalhando em casa, de repente vale você investir numa cadeira mais confortável, vale você ter uma mesa, aí no trabalho, enfim, essas coisas, né? Que eu acho que
que também tem a ver com rotina. Mas acho que são essas pequenas coisinhas que parecem bobas, mas que ajudam muito na hora de você deixar sua cabeça no lugar, sabe? Muito bom, estou anotando tudo aqui. Na verdade, a gente fez esse episódio todo pro Lalau. Cara, eu queria muito poder dar várias dicas, mas realmente eu não tô 100%, sabe? Eu já estive em momentos muito, tipo assim, vocês sabem, inclusive que minha autoestima estava em níveis estratosféricos. Eu me lembro. Insuportáveis. E eu já me considerei uma pessoa muito bem resolvida, mas aí teve a pandemia e eu falei, não sei se eu estou tão resolvido assim, porque me afetou mesmo, assim. Eu sou uma pessoa que não gosta de ficar em casa, eu gosto de sair muito. Mas normal também. Sim. Tudo bem te afetar e tudo bem se agora tá pensando em maneiras de você melhorar. Não é nenhum demérito, né? E outra, Deco, eu acho que você tá sendo muito rigoroso com você mesmo. Porque, por exemplo, tipo, você tem feito vários cursos durante essa pandemia que tem super te ajudado. Eu ia falar sobre isso, que na real, uma coisa que eu lembrei que me ajuda muito é curso, porque fiquei um tempão sem fazer. Aí hoje eu comecei um curso novo. Eu falei, caramba, eu realmente gosto de fazer curso, aprender. Por que eu parei, sabe? Porque realmente isso é uma coisa que me ajuda. Eu tinha esquecido que isso me ajuda. Tipo, aprender uma coisa que eu gosto, não uma coisa forçada. Uma coisa que eu gosto, que no caso é animação. Tipo, uma parada que eu percebi que me ajuda mesmo, assim, na minha cabeça. Minha saúde mental. Então, acho que eu vou continuar fazendo esse curso. E fica também a dica desse negócio de curso, que tem muitos cursos gratuitos para vocês fazerem. Quem não puder investir com isso. Tipo, no início da quarentena, a gente fez muitos cursos no Sebrae, lembra? Tudo de graça. A gente indica muito o Sebrae, gente. É uma iniciativa do governo que é muito boa, muito boa. E tem várias coisas. Tem desde cursos, assim, voltados para como fazer planilha até curso de redes sociais. Verdade. Tudo de graça. Inclusive, eu fiz um de rede social. Agora que eu lembrei. É isso, gente. Ficamos por aqui. E espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente o que vocês acham desse assunto. Se vocês acham que a gente falou alguma besteira, pode falar. Porque, né, a gente tá sempre aberto a ouvir. Não tem essa de que nossa opinião é a verdade absoluta. Se quiser que a gente fale mais também, se desdobre mais em outro podcast. Eu morro de medo de a gente falar alguma besteira, que alguém fique ofendido, sério, sempre tem isso medo. Então, se isso acontecer, fale. Sugestões sempre, críticas sempre, elogios também. É isso. Querem falar mais alguma coisa? Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Isso, @a20poucos. E lembrando que, se você estiver escutando esse episódio no Spotify, verifica se você tá seguindo a gente no Spotify. E se você tá escutando esse episódio no YouTube, não esquece de deixar o like e os comentários também. É isso. Um beijo, gente. Mua. Tchau, tchau. Tchau, gente.